Galera, tivemos hoje o Clássico Paulista no Campeonato Brasileiro, Santos e Corinthians na Vila Belmiro, e o time do Corinthians venceu e espantou qualquer chance de crise aí na equipe. Roger Guedes foi o cara aí que marcou o gol da vitória do time do Corinthians, o Corinthians chegando aí a 57 pontos, quarta colocação, muito importante o Corinthians permanecer entre os 5 melhores do campeonato, lembrando que até o momento temos G7 do Campeonato Brasileiro, até o 7º colocado consegue uma vaguinha para a próxima edição da Libertadores. O Corinthians fazendo grande jogo, se esperava muito mais do time do Santos por estar jogando em casa. O Santos não consegue embalar a sequência de vitórias no Campeonato Brasileiro. A situação do time do Santos não é fácil, a equipe ganhou 2 jogos e não conseguiu vencer o Clássico hoje. Um Clássico seria muito importante, essa vitória do Santos. A equipe poderia subir na tabela de classificação, chegaria nesse exato momento a 46 pontos, poderia ultrapassar o time do América Mineiro, que acabou de perder para o Flamengo 2-1 no estádio do Independência, né? E agora o time do Santos não pode vacilar mais, tem que vencer caso queira ainda ter chance de entrar no G7 do Campeonato Brasileiro, galera. E bora acompanhar o Sport Center falando tudo desse jogo entre Santos e Corinthians. Lembrando, galera, vou deixar o link na descrição, Crédito Total ESPN do Grupo Disney. Não esquece, galera, vai deixando aquele like maroto para ajudar nosso canal. Se não é inscrito, tem um botãozinho vermelho embaixo escrito inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade aqui do seu time de coração no nosso canal. E bora lá pro vídeo, bora acompanhar tudo sobre Santos e Corinthians. Eu vi algumas análises, vi algumas situações do cartão amarelo. O que nós temos para salvar isso, para não transformar isso num vermelho incontestável, 100% vermelho? Eu não vejo o Yuri Alberto fazer a torção. Eu não vejo ele fazer aquele segundo movimento, ele encaixar a tesoura e fazer o segundo movimento para machucar. Mas o peso do corpo dele quando estava caindo faz essa torção no joelho. Para mim é sim uma jogada de vermelho. Agora, para quem gosta de linha de intervenção alta, por exemplo, na Inglaterra, nunca chamaríamos para revisar a decisão de campo num tipo de situação dessa. Só para deixar claro, né? A teoria agora, a melhor decisão, cartão vermelho. O VAR entende que o árbitro viu o lance e interpretou dessa forma, né? Agora, eu conversava com o Léo fora do ar, que talvez tenha tido influência no segundo amarelo. Ele ficou com isso na cabeça. Isso acontece na cabeça do árbitro? Pode ter tido influência, porque muita gente acha que não era talvez tão grave o lance para ser expulso. Só que aí talvez tenha levado o outro lance também em consideração, Gaciba? Aquela brincadeira que a gente faz de cores, né? Um laranja mais um creme, que é a mistura do sem cartão com amarelo, né? Aquele cremezinho, né? Então ele ficou na dúvida e baixou para amarelo na primeira. Na segunda ele ficou em dúvida, ele aumentou para amarelo. No futebol, amarelo com amarelo, quando são somados, dá vermelho. Mas para mim, mais um equívoco disciplinar da arbitragem. Eu vejo a falta, eu acho que existe a falta, mas não tem intensidade para transformar isso em conduta temerária. E vou fazer uma observação, porque eu vou fazer também no segundo vermelho. Jogador brasileiro, gente, vamos começar a jogar limpo. Não adianta a mão, claramente a imagem mostra que a mão bateu no peito do jogador do Santos. E ele leva a mão no rosto. Olha, alguém tem alguma dúvida que essa mão não pegou no rosto dele? E claramente ele vai para o chão para tentar induzir o árbitro à apresentação do segundo amarelo. Mas aí, Gaciba... Então, esse é um apelo que eu faço e para mim não é temerário. Gaciba, eu concordo com você. Eu concordo com você em relação a isso, né? Eu acho que o jogador brasileiro tem muito ainda do passado, né? Da malandragem, de querer enganar o árbitro. E hoje com as câmeras você pode passar vergonha, né? Em relação a isso, porque você vê, vai lá e fala, pô, coloquei a mão no rosto e a mão veio no meu peito, né? Então isso depois é um pouco chato. Mas aí nesse caso não pode existir. Primeiro a comunicação do quarto árbitro que está ali na frente, ele pode falar assim, olha, não bateu no rosto. Né? Foi no peito do jogador, a mão foi no peito, não foi no rosto. Né? E tem uma outra coisa,
porque eu acho, você foi árbitro, eu fui jogador, né? A gente pode conversar uma linha direta aqui. Existia a pressão em cima do Yuri Alberto, né? Porque ele já passou no Santos, ele saiu de graça. Então, quando ele encosta, né? Ele põe o braço ali para proteger, aí já a torcida já começa a pressionar. E aí o árbitro se deixa levar, né? No meu modo de ver, se deixou levar. Primeiro porque ele está longe, ele não consegue ver a jogada, né? Porque está de lado ali, ó. E aí ele foi muito mais pelo ato, o ator, né, Luiz Felipe ali, porque realmente não pegou, né? A Nath queria falar alguma coisa, né? Não, era uma pergunta referente ao primeiro lance ainda, se o Gaciba me permite. Porque assim, tudo bem que o VAR não tem que interferir. Mas num caso do jogo correr, o Yuri Alberto não tomar um outro amarelo, aí toda uma circunstância. Esse lance seria prejudicial ao Santos de forma direta, porque era um jogador que poderia ter sido expulso. Como é que fica a cabeça do árbitro ali quando ele vai para o intervalo e ele percebe que ele pode ter cometido um erro e não tem o amparo do VAR, né? Eu digo amparo do VAR porque eu vejo hoje muito a arbitragem usando o VAR como uma espécie de muleta. Se eu errar aqui, eles me cobrem ali. Se eu fizer alguma coisa aqui, talvez eles me chamem e corrijam o que eu faça. Então, eu fico com esse questionamento. Eles vão para o intervalo e conseguem ver algumas coisas de que eles talvez possam ter analisado de forma equivocada? Hoje em dia a informação chega muito rápido, né? Eu Nath, particularmente pedia para não ficar olhando imagem dentro do vestiário, mas é muito difícil isso acontecer. Por que é muito difícil isso acontecer? As informações chegam até menos pelos clubes. As informações chegam pelos clubes, os clubes mesmo que passam essa informação, né? E eu acho que você traz um fator muito importante, que é a questão desse debate da melhor decisão. O que deve ser a linha de intervenção do árbitro de vídeo? O árbitro de vídeo não foi criado para a melhor decisão, a decisão mais correta. Fazer justiça em todas as situações. Por exemplo, dar uma segunda oportunidade do árbitro olhar o lance. Olha, dá uma olhadinha, porque pode ser amarelo ou pode ser vermelho. Eu queria que tu olhasse a jogada de novo. Não foi criado para isso. Então isso faz parte do jogo, essa interpretação do árbitro faz parte do jogo. Eu acho muito importante e nós não conseguimos incorporar isso até o futebol brasileiro até hoje. Cada um quer um tipo de intervenção. Tem gente que diz, eu quero livre de intervenção estilo Inglaterra, lá em cima. Mas esses lances na Inglaterra, ninguém chama. Ninguém chama. Aqui no Brasil, todos os clubes de futebol querem que chame. Estou te falando porque eu recebi as reclamações lá na CBF. Eles queriam que fosse ver tudo que é jogada polêmica, que eles fossem ver. Se dependesse de clube de futebol no Brasil, nós ia ter umas 80 chegadas no vídeo por jogo. Por jogo. Isso. Porque tudo que é caída dentro da área, eles querem que o árbitro vá lá ver. O VAR foi criado para evitar erros muito graves, né? Então, o Yuri Alberto merecia, sim, ser expulso muito pelo primeiro lance, né? Mas e o torcedor do Santos reclama muito da expulsão do Lucas Barbosa. Foi injusta? Foi injusta. Reclama com razão. Reclama com razão, porque ele recebe o primeiro cartão amarelo, né? De maneira, para mim, injusta pela ação dele. Mas nessa segunda aí, e aí vamos voltar, Zé, o que a gente está colocando. O Cássio não valorizou esse contato? Sim. Será que o Cássio não tinha na cabeça que o menino já tinha cartão amarelo? Uhum. E aí o VAR não podia entrar em ação, né? E que sabe que o Yuri Alberto foi expulso no primeiro tempo, exato. Sabe que o Yuri Alberto foi expulso no primeiro tempo por um segundo amarelo injusto. Sabe? Conjunto da obra. O árbitro pensou ali também, Gaciba, que com esse lance, né? Ele estica o pé, a impressão que dá é que ele pisa no Cássio. Dá mais pro lance que ele tá ali, ele tá vindo de costas, ele tá vendo o lance, então a impressão que dá é que quando ele levanta a perna assim para tentar pegar, e o Cássio depois reage após o choque, né? A impressão que dá, que eu acho que o árbitro pensou, eu não sei a súmula depois, né? É que o menino do Santos tenha pisado no Cássio, e não foi isso. Se fosse vermelho direto, o VAR poderia... Eu queria a opinião do Gaciba sobre isso, porque assim, você tem duas situações de consequência idêntica, o vermelho direto e o vermelho com o segundo amarelo, porque você tira o jogador do jogo de qualquer maneira. Só que uma você pode inverter e a outra não. Sei que você participa de fóruns de arbitragem, discussões com outros árbitros, ex-árbitros. Como é que isso é visto? Assim, é uma possibilidade de mudar isso? Porque na prática é uma injustiça que você não pode corrigir, né? Sim.
Até vou te dizer, até vou aproveitar a tua pergunta, excelente. O porquê que o segundo amarelo não entra no meio da história? Eles usaram, quando foram dizer a respeito que era só vermelho direto, eles usaram o exemplo Cristiano Ronaldo e Messi. No primeiro tempo, o Cristiano Ronaldo recebe um cartão amarelo de forma injusta e o Messi de forma justa, e o árbitro de vídeo não pode entrar. No segundo tempo, o Messi recebe um segundo cartão amarelo injusto. O primeiro foi justo, mas ele recebeu o segundo injusto. E o árbitro de vídeo ia chamar para tirar essa expulsão do Messi, porque é um segundo cartão amarelo. E aí o Cristiano Ronaldo recebe um segundo cartão amarelo justo. O injusto foi o primeiro. O árbitro de vídeo não poderia chamar. Nós teríamos 2 pesos e 2 medidas. Então, ou chamaríamos em todos os cartões amarelos do jogo, ou em nenhum deles. Esse é o raciocínio que a Board teve para não incluir as jogadas por segundo cartão amarelo dentro do coisa. Eu acho que é um raciocínio bem compreensível quando a gente coloca esses exemplos assim dos 2 amarelos somados. Gaciba, rapidinho, o drone não pode, né? O juiz fez bem ali, quando é um drone não identificado, tem que parar o jogo mesmo, né? Fez, é perigoso, né, gente? É perigoso, né? Isso é perigoso. Não é lugar para ficar fazendo esse tipo de brincadeira, não é legal, todo mundo sabe disso, não é bacana, né? Tá certinho, para o jogo e se continuar, suspende, se continuar, cancela o jogo, que aí pode ter certeza que logo em seguida aquele drone ia sair de lá. Boa. Gaciba, fica com a gente aí que a gente tem muito o que conversar ainda. Vamos aqui rapidinho. Este é o Sport Center falando muito da rodada. Galera, grande jogo aí do Campeonato Brasileiro. O Santos deixou escapar a chance de entrar, de subir, né? Ficar na parte de cima da tabela e chegar ao G7 do Campeonato Brasileiro. Agora ficou um pouquinho distante, né? E vai poder ver seus rivais aí aumentando a diferença, né? E com isso o Santos vai ter que correr atrás no campeonato. E já o time do Corinthians, né, galera? O Corinthians espantou qualquer crise aí, né? No elenco depois da final da Copa do Brasil. A equipe até que jogou bem, conseguiu levar para os pênaltis o jogo contra o Flamengo no Maracanã. Estava perdendo e conseguiu achar, né, o gol lá do empate. A partida foi para os pênaltis, mas nos pênaltis o time do Corinthians não foi efetivo, né? E no jogo de hoje, Roger Guedes marcando o gol dele, né? E hoje essas expulsões aí do time do Corinthians e também do time do Santos, né? 2 expulsões aí que para mim incorretas, né? Se vai aí tem que entrar no consenso, não pode ficar intervindo em tantos lances. O árbitro não apita mais jogo. Acabou, o árbitro não apita mais o jogo. Agora tudo é o VAR. O VAR é para intervir em coisas mesmo que não dá para o árbitro ver. Mas se o árbitro tá olhando a jogada e ele não marcou, é problema do árbitro. Ele tem que ser punido, porque ele tem que prestar atenção no jogo. Mas se for caso uma coisa que o árbitro não esteja vendo, não deu pro árbitro ver, mas se o árbitro viu, interpretou do modo dele, não pode o VAR ficar o tempo todo chamando o árbitro, olha no VAR, botando aquela pressão pro árbitro marcar alguma coisa. O árbitro acaba marcando, né? E muitas das vezes errando, mesmo com o VAR o árbitro erra, entendeu? E acaba atrapalhando o espetáculo. Lembrando que o dono do espetáculo é o jogador, o árbitro, e o VAR não pode ser o centro das atenções de uma partida, entendeu? O árbitro não é o centro das atenções, é o jogador, o espetáculo, quem participa é o jogador. O árbitro tá ali, só entra em ação quando tem alguma coisa que é para marcar, entendeu? E mesmo assim marcou, o jogo rola, o jogo não pode ficar parando desse jeito, a bola fica mais parada do que rolando, entendeu? Tá na hora do VAR aqui no Brasil mudar, porque desse jeito aí fica muito difícil, acaba atrapalhando as equipes, né? Que muitas das vezes o jogador esfria, o jogador fica irritado com o tempo de demora do VAR, né? Até decidir se é pênalti ou não é, se é cartão vermelho ou não é, se é gol ou não é, fica uma bagunça, entendeu? Não dá assim, o jogador fica irritado, isso daí não tem como o jogador não ficar irritado. Até quem tá assistindo fica irritado, entendeu? Com essas ações do VAR, entendeu? O árbitro tem que ter um pouco mais de autonomia, tem que ser coisas mesmo que não dá pro árbitro ver. Se o árbitro viu, ele que tem que interpretar, não é o VAR que tem que chegar e achar que foi cartão amarelo, cartão vermelho. O árbitro viu a jogada, ele deu cartão amarelo, é amarelo e ponto. Ele errou. Se ele errou, ele vai ter que ser punido pelo erro dele. Mas tirando isso, o árbitro tem que ter autonomia nos jogos. O VAR não pode intervir em tudo. Deu um carrinho. Cartão. Não, calma aí, o árbitro tá vendo o jogo.
Então o árbitro que tem que marcar, não é o VAR. O VAR tem que ser um impedimento. O VAR tem que entrar em ação. Uma jogada que a bola bateu na mão, não tá tão visível pro árbitro que tinha muitos jogadores na frente. Beleza, o VAR entra em ação. Mas em certa jogada, o VAR não tem que entrar em ação. Entendeu? E é isso aí, galera. Esse foi o vídeo do nosso canal aí. Pós-jogo, Santos e Corinthians. Corinthians vencendo o Santos na Vila Belmiro, galera. Eu vou ficando por aqui. Valeu, fui. Nos vemos aí, galera, no próximo vídeo.